Permitam que então saúde todos os que nos acompanham por via telemática, em especial ao Sr. Arquiteto Luís Costa e Sousa. Permitam-me também que antes da entrevista que precede a conferência divulgue alguma informação relacionada com a Comissão Portuguesa de História Militar e que podem consultar na nossa página. As duas primeiras sessões do ciclo Visões da Guerra e das Independências, a primeira com o general Pesará Correia e a segunda com o general Chito Rodrigues, já estão disponíveis no novo YouTube da Comissão. É muito fácil, basta pôr YouTube Comissão Portuguesa de História Militar, vão lá estar. Podem ver essas, como já podem ver as últimas conferências, e esta mais tarde será colocada também. Depois o 31º colóquio, subordinado ao tema História Militar da Independência do Brasil, é de 8 a 10 de novembro, mas tem que entregar as inscrições até setembro. Eu gostaria muito que tivesse mais portugueses, acho que os brasileiros estão a ganhar neste momento. Fica aqui o apelo para mais comunicações de portugueses aqui presentes, que também podem estar brasileiros, porventura, não estou a ver. Está também aberto o programa General Temudo Barata até o próximo dia 30 de setembro. É destinado a teses de doutoramento em História Militar. Portanto, ano passado foram premiadas 3 teses, que vão ser publicadas este ano, e, portanto, em princípio será só uma, foi a nível excepcional, mas de qualquer maneira está aberto o concurso e já agora consultem o nosso site. Durante os próximos dias será lançado o prémio Investigação em Guerra da África 61-75, até o dia 25 de abril de 2023. É importante também para aqueles que estão a fazer pesquisa nesta área e, portanto, vamos lançar dentro de dias. No próximo dia 8, pelas 17h30, no âmbito do centenário da Travessia do Atlântico Sul, vamos ter a sessão extraordinária, presencial e por Zoom, com a colaboração do capitão de fragata Batista Cabral e do coronel brasileiro Passos Calaça, que vão ser moderados pelo capitão Mário Guerra Alves Salgado. Todos eles muito conhecedores desta matéria, certamente que vai ser muito interessante no dia 8 de junho. No âmbito das conversas Prémio de Defesa Nacional, que começa com a entrevista, temos hoje na nossa companhia o arquiteto Luís Filipe Guerreiro da Costa e Sousa. Atenção que o arquiteto Costa e Sousa é vencedor do Prémio de Defesa Nacional 2006, com a obra A Teoria e a Prática Militar em Portugal durante a segunda metade do século XVI, uma abordagem construtiva, e mais recentemente, 2015, com a obra Construir e Desconstruir a Guerra em Portugal, 1568-1598, que será alvo da comunicação de hoje. É assim um duplo vencedor do prestigiado Prémio de Defesa Nacional. Muitos parabéns. Luís Filipe Guerreiro da Costa e Sousa é licenciado em Arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, antigamente tinha outro nome, mestre em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutor em História dos Descobrimentos e Expansão pela mesma instituição. Os engenheiros estão sempre a tempo de virar o rumo para a história, e, portanto é uma maravilha tê-lo aqui. Dedica-se ao estudo da ligação entre a produção artística quinhentista com a escrita e prática de guerra em Portugal no século XVI, tema sobre o qual tem vários livros publicados, artigos e comunicações. É investigador integrado do Centro de Humanidades, que é uma unidade de investigação interuniversitária vinculada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e também à Universidade dos Açores, é financiada pela FCT. Aí coordena o Grupo de Investigação Sociedade, Política e Instituições, onde atualmente desenvolve um projeto em que nós tentamos ajudar, mas está difícil, com a ligação a Marrocos, que se chama de Re Militare, da escrita da guerra à imagem do campo de batalha no espaço português. Ora, caro arquiteto Luís Costa e Sousa, vamos aqui 2, 3 perguntas, não é aqueles currículos pesados. A primeira, estamos todos curiosos de saber o que é que o levou a mudar o rumo da arquitetura para a história. Quem é que o influenciou? O que é que aconteceu? Um arquiteto para se dedicar da maneira como se dedica a investigação pura à história. Pois, isto começou tudo com, pronto, se vamos por esse lado, é engraçado, embora seja algo pessoal. Tudo isto começa porque eu venho de uma família, para já, que tanto tem de artistas como de historiadores. O meu avô era professor de História ainda da época da República, esteve ligado àquelas reformas
das escolas primárias e era um professor de História. E, portanto, tinha lá em casa aqueles volumes da História de Barcelos comprados fascículo a fascículo, tinha umas capas fantásticas, fabulosas, que quase eram mais grossas que o próprio livro. E nós, sempre que eu tenho um irmão que sempre se interessou por História também, que era o intelectual da família, eu era mais o operacional. E lembro-me que nós, levava ele para a biblioteca do avô, vamos lá ver, íamos sempre ter a História de Barcelos, que aquilo realmente era fantástico. E os anos passaram, eu tirei arquitetura e tal, estava no primeiro, ou melhor, estava a tirar no primeiro ano de arquitetura, se não me engano, no segundo ano, já não lembro bem, e lembro-me do meu irmão dizer, tu já leste aquela descrição da Batalha de Alcácer Quibir que vem lá na História de Barcelos? Eu não. É que o século XVI sempre foi um século para mim absolutamente repelente, porque quando dei a matéria, aquilo só se falava era da economia e do mercantilismo, e esta coisa da rapaziada gosta de guerras e de andar à pancada, não é? Sempre achei piada a ler coisas militares, a gente tem sempre aquela tendência de ler coisas sobre a Segunda Guerra Mundial e não sei o quê, e brincar com os bonequinhos da Airfix. E não, francamente, século XVI, ainda por cima aquilo era uma mistura de armas brancas com armas de fogo, que coisa absolutamente repelente. Bem, não. Mas fui ler, porque entretanto o meu irmão estava metido no mestrado a todo o gás, no mestrado em História, estava a começar a meter-me o bichinho da História, embora eu ainda não soubesse. E quando fui, para já li, de facto, a descrição, que é a descrição retirada do livro do Queiroz Veloso de Dom Sebastião, que ainda continua a ser uma descrição fantástica, embora um bocado parcial, mas, enfim, é muito vivida, são as primeiras descrições baseadas em Simancas, a sério, enfim, com uma grande carga documental, aquilo de facto é fantástico. E aquilo na altura interessou-me, é curioso, fiquei, que engraçado, deixa cá investigar um bocadinho mais sobre esta batalha, nunca tinha lido. Uma época que já estava em arquitetura, estava a começar a interessar-me pelas arquiteturas, sobretudo do mundo árabe. Tenho uma certa tendência, deve ser pela minha costela meio alentejana, do Baixo Alentejo, que vem da minha mãe, em que tenho uma certa tendência para os árabes, não sei lá porquê, mas de facto tinha um interesse particular na arquitetura árabe, na cultura árabe, sobretudo Marrocos, e de facto Alcácer Quibir, Marrocos e tal, os portugueses em Marrocos, coisa engraçada, e na altura estava a fazer um trabalho sobre o Palácio da Ajuda e fui, deixa cá ver, estava à procura de coisas sobre a Ajuda, deixa cá ver sobre Alcácer Quibir, fui dar com uma relação do Sebastião de Mesa, que já é bastante posterior, 1600 e tal, 1620 se não me engano, ou 30, e que é uma relação muito gira porque agora, sei eu, depois de todos estes anos a estudar Alcácer Quibir, que junta uma série de outras relações anteriores que são muito interessantes e que são presenciais. E aquele texto marcou-me, penso que ainda tenho as fotocópias tiradas na Ajuda da parte do exército, porque como arquiteto, não é, como estudioso do espaço e das questões espaciais, comecei a interessar-me pela construção do campo de batalha. Mas afinal, como é que estes homens se expunham no terreno? Quais são as regras disto? Muito bem. E aí está a ligação com a arquitetura. Não é assim tão longínqua, sobretudo depois estudada a arte militar do Renascimento, mesmo que é muito próxima à arquitetura. Nos livros dá para fazer a ponte, mas já agora, se me permite, aqui muitos professores, e uma saudação a todos eles, todos multiplicadores da cultura histórica, é muito importante, ainda bem que referiu essa parte familiar. Já agora, depois, os prémios vieram depois, quer com o mestrado, quer junto com o doutoramento, os dois trabalhos foram premiados com o Prémio de Defesa Nacional. De que maneira é que isso, ou que influência é que isso teve depois na sua vida? Isso foi fundamental para a história, porque quando eu tirei o mestrado, quando eu decidi iniciar o mestrado em História dos Descobrimentos e Expansão também, eu já andava a estudar, quer dizer, pronto, as coisas foram-se desenvolvendo desde 1980, eu entrei em arquitetura, em 85, 86 comecei, com essa ida à Biblioteca da Ajuda, comecei progressivamente a começar a investigar, a Batalha de Alcácer Quibir e precisamente, afinal, que regras é que eles usavam para colocar os soldados no terreno? Comecei a ver os tratados, as relações, claro, as descrições da batalha. E a parte dos tratados interessou particularmente, por via do meu irmão, que ele também trabalhava muito a parte da arquitetura do Renascimento, maneirismo. E digamos que eu ainda estava a trabalhar em arquitetura, portanto, quando decidi entrar no mestrado,
e, portanto, foi como uma atividade lateral. Senti alguma necessidade de passar, já tinha uns 15 anos de arquitetura e senti necessidade de voltar a mas mudou uma coisa completamente. completamente diferente. Fazer Não, uma coisa na arquitetura. já agora é a Não. curiosidade. Entrou como investigador depois, saiu da arquitetura. Não foi logo, não foi logo. Isto foi em 2006, 2006 a 2013 eu ainda trabalhei em arquitetura, portanto ainda foram uns anitos, mas a história começou a ter cada vez mais peso, digamos assim, até que finalmente saí mesmo da arquitetura em 2013, o gabinete praticamente foi desfeito, eu acabei por ir para o desemprego, basicamente, mas já tinha, entretanto, felizmente, já tinha o percurso em história bastante consolidado por via do Prémio de Defesa Nacional, precisamente. Muito que foi também uma, como é que eu ia dizer? Um incentivo também. Foi um incentivo e foi um acaso, isto é, eu acabei a dissertação em 2006, e na altura lembro que foi o Francisco Contente Domingos, o nosso saudoso Francisco Contente Domingos, que me orientou. Vai haver uma homenagem na Academia da História. E graças a ele que eu estou aqui, porque houve uma altura da dissertação que disse: professor, eu acho que vou desistir. Toda a gente tem essa fase. Toda a gente passa por isso. Sim, mas esta foi mais engraçada, porque quando eu propus à pessoa que eu queria que eu escolhi para orientar a tese, Alcácer Quibir, o quê? Alcácer Quibir, está tudo escrito. Não vale a pena. Eu disse ao professor, olha, acabou, porque eu se não for isto não faço outra coisa, só faço isto e mais nada. Mas ainda bem. Estas coisas, sou um bocado casmurro. Ainda portanto, bem. O prémio foi o incentivo para continuar, porque a seguir ao prémio fiquei com o contacto na editora, na Tribuna, publiquei 2 vezes e depois a seguir foi o doutoramento. E depois a seguir investigador, não é? É no fundo agora que está a tempo integral. Não é? Foi a altura em que eu tive que escolher entre continuar em arquitetura e decidir-me pela história. Isso depois depende muito da FCT, não é? Portanto, agora bem, é contingencial. Foi tudo, sabe que isto foi tudo uma confluência. Olha, com o Dom Sebastião, coitado, perdeu a batalha, foi uma confluência de situações. Comigo foi uma confluência de boas situações. Tive muita sorte no meio disto tudo e ter-me cruzado com pessoas certas, que me na altura certa. A vida é mesmo assim. A vida é mesmo assim. Olha, felizmente aqui o temos, e este projeto da Remilitar e outros projetos que tem, espero que tenham sucesso. É bom para todos nós. Esse em particular que eu acompanho por razões que sabe melhor do que eu e do que todos, apesar do nosso esforço, as relações neste momento, sobretudo com esses países tão dificultadas ou na sequência do Covid, arranjaram restrições que não havia antes, ainda se tornou mais complicado. Ali o Coronel Borges da Fonseca já fez 572 contactos com a Embaixada, para a semana deve ser o próximo, mas agora estamos desejantes de o ouvir agora, e eu ia-lhe passar a pasta da tela, pode compartilhar a tela à vontade, está livre, e somos todos ouvidos, neste caso, para escutar estes minutos que se seguem. Pois, está-se a ver bem, tem que carregar ali embaixo para abrir. Eu sei, exato. Digamos que isto no fundo eu vou só... Muito bem, está-se a ver bem, eu vou desligar o som, a palavra é sua. Vou só fazer uma descrição muito breve daquilo que no fundo investigo e acrescentar uma coisa importante, até porque estão aqui os colegas que estão a trabalhar, com quem estou a trabalhar no outro projeto para além do Remilitar, que é o Moving City, que é a Edith Alberto que está a coordenar o projeto e que continua a ser Alcácer Quibir, para não variar, e que estamos a estudar os prisioneiros e identificar os prisioneiros e com isso tentar reconstituir a massa humana, uma amostragem da massa humana de Alcácer Quibir, que é uma coisa única, e sobretudo usando estes materiais, os materiais das listas de cativos, que é inédito porque de facto não sabemos de grandes trabalhos que tenham sido feitos fazendo este percurso inverso dos cativos para o exército. E podemos já adiantar que há muito material interessante que está a surgir. Mas, portanto, eu fui buscar esta imagem do Cosimo de Medici porque ele está aqui a planear as suas campanhas militares e podemos ver aqui os apetrechos militares, as armaduras e tal, mas o que é que ele tem na mão? Tem, de facto, um compasso. Ele está a planear a campanha de compasso na mão, que, como sabem, é um instrumento próprio dos arquitetos, e depois aqui com muitas referências à arquitetura. Portanto, isto, no fundo, é a súmula daquilo que eu tento fazer, que é estudar o campo de batalha de 2 vertentes, que é na sua parte mais estrita e mais áspera, como dizia o René Quatrefages,
que são as regras de organização de táticas, vá lá, e numa amplitude que é analisar as características espaciais do campo de batalha, porque o campo de batalha, na verdade, eu entendo como ele próprio também um objeto arquitetónico, embora de arquitetura efêmera, não é? E, portanto, como é que regras são estas que andam para... Como é que se veiculam estas regras? Era como em tantas outras áreas da época do Renascimento, em que se tenta codificar tudo o que é conhecimento, nomeadamente o conhecimento artístico também, mas também o conhecimento militar, à volta da geometria, da matemática, e disseminado através da tratadística, no fundo, que muitas vezes as pessoas esquecem-se que a grande fatia de tratadística do Renascimento é sobre a coisa da guerra, e não sobre a arquitetura, não é o de ré arquitetura, não é o de ré pintura, mas sim é o de ré militar, é que é a grande produção teórica, literária, vá lá, se assim se poderá dizer. E agora não estou agora a dizer o que, nem me estou a deter em dizer se são tratados, manuais, pronto, são escritas dedicadas à guerra, sejam elas na sua componente clássica, com a herança clássica dos tratados do Urgésio, etc., sejam como repositório da experiência dos militares. E tenho aqui tanto o grande tratado de referência que inicia, no fundo, a grande produção teórica tratadística do Renascimento, que é a arte da guerra, mas que, na verdade, não é o tratado mais importante. Há um tratado contemporâneo de 1521, que é o de La Valle, e que é traduzido, e aqui temos agora a versão portuguesa, traduzida em volta de 1576, ainda em 1576, passados mais de 50 anos, é traduzido cá em Portugal na época de Dom Sebastião, e dedicado ao Duque de Guimarães. Portanto, são estes os corpos de escrita que eu, em princípio, também me dedico, para além das referências, das descrições das batalhas, tento articular esta escrita teórica com, depois, como é que isto se aplica na prática. Só posso ver através, de facto, das descrições das batalhas. E qual é a grande batalha do século XVI para ver essa aplicação prática? É, de facto, Alcácer Quibir, lá temos sempre de passar pela mesma batalha. E portanto, isto são as regras que são veiculadas pelos tratados, são a organização das formaturas militares, as várias, desde a organização da marcha, como é que se desmontam os esquadrões, isto é, as grandes formaturas básicas que constituem os exércitos, como é que se colocam em marcha, como é que se passam da marcha para os esquadrões, tudo este é o conhecimento que eu vou tentando estudar, que eu vou tentando desconstruir, no fundo é a tal desconstrução da guerra, é a tal desconstrução do fenómeno da guerra nas suas várias componentes para as analisar depois uma a uma. E sempre na tentativa de relacionar a teoria com a prática, quer seja a teoria escrita, na parte escrita, como na relação entre a imagem e o texto. Portanto, temos aqui outra vez o nosso amigo Cosimo a fazer o seu planeamento da batalha, e temos aqui uma descrição muito engraçada, muito interessante, do Marcos de Isabá, já no fim do século XVI, em que se descreve precisamente uma espécie daqueles encontros entre nobres, quase já na época prévia das academias militares, em que eles discutem, falam e partilham com as experiências e discorrem sobre o fenómeno da guerra. E o que é que acontece com o anfitrião? Ele, de facto, toma um compasso na mão e começa a organizar ali na mesa da sala de jantar uma formatura de batalha com não sei quantos mil homens. Portanto, isto de facto é organizar espaço, não é? Isto não é só contar mosquetes e lanças e capacetes e homens, é modelar espaço, de facto. E temos aqui, portanto, isto no fundo, é a formatura fundamental, é o que se chama o esquadrão, a formatura fundamental do século XVI. É esta formatura que depois é replicada em 1, 2, 3, 4, 5 esquadrões em cada exército. E portanto, é aqui que estão concentradas todas as regras de organização desse espaço militar, no posicionamento de cada um destes soldados, que têm dois tipos de armas fundamentais no século XVI, na época do Dom Sebastião, estão praticamente standardizados, que são as lanças, e aqui as lanças, as armas brancas que repescam, como é próprio do Renascimento, repescam a tradição clássica das sariças macedónicas e que são utilizadas em todos os campos de batalha europeus, complementadas pelos arcabuzes que estão aqui. Portanto, neste desenho magnífico, estão as duas armas fundamentais, as armas de fogo, a técnica moderna, juntamente com a tradição
a tradição clássica, portanto, a modernidade com o classicismo aqui misturados no campo de batalha, não é? E depois aqui o corpo de oficiais, que é uma coisa que falta muitas vezes referenciar e que é fundamental. A hierarquia militar surge, é standardizada, é teorizada no Renascimento. É com o século XVI que surgem os primeiros tratados definidores daqueles que vão ser os postos militares e que depois vão ser desenvolvidos ao longo até aos dias de hoje, não é? O coronel é daqui, os coronéis surgem com os coronéis dos terços. Os sargentos-mores é daqui também. Os capitães não, mas as capitanias, o posto de capitão em si, capitão de companhia, é aqui que surge também. E por aí adiante, depois o cabo de esquadra, tudo isso, sempre em articulação com a tradição clássica, bem entendido. E isto depois são digamos que são as analogias que se podem fazer em termos de organização do espaço militar, isto é, o esquadrão que está aqui, o tal esquadrão dos piques, que chamam-se as tais armas, as tais lanças compridas, que isto eram lanças que tinham 5 metros. De facto, isto devia ser era bastante difícil de manuseá-las, e aqui à volta as mangas, como se chama, e de facto é uma analogia que se faz com o próprio vestuário, de facto são 2 mangas, cada uma ao seu lado, e logo aqui há uma série de conceitos que são transversais, quer à guerra, quer à arquitetura, que se usam, que são os conceitos de simetria, portanto, de facto, nós às vezes esquecemos, basta olharmos para uma mesa, para a mesa do jantar, em que temos o prato no meio com os talheres lateralmente. Portanto, estamos sempre, constantemente, a lidar com conceitos de simetria. E aqui também, de facto, o esquadrão principal, que é à volta deste esquadrão das armas brancas, que se organiza toda a ordem de batalha do século XVI. Isto, de facto, é uma analogia com a serliana, quer dizer, o pórtico central com os 2 laterais arredondados. Isto são tudo noções que vão passando de um lado para o outro, em princípio das artes, de facto, da arquitetura em particular, mas para a guerra também. Porque é preciso não nos esquecermos que muitos dos protagonistas da guerra passam também, são arquitetos, são engenheiros militares, seja lá como for que a gente os queira designar, porque são designados das 2 maneiras, não é? Muitos deles coabitam entre um lado e outro, entre a guerra e a arquitetura e a engenharia e a agrimensuraria e todos os trabalhos de hidráulica que se fazem em todo o século XVI. Isto é para também vos dar um exemplo de, mais uma vez, a geometria presente, como é que a geometria está presente na organização destes esquadrões. Isto é uma proposta de organização de um esquadrão de infantaria com base nas diagonais e nas medianas de um quadrado, e depois a própria organização do esquadrão com os seus vários elementos, que são as tais mangas, a guarnição, como eles chamam, os cornos dos arcabuzeiros, os esquadrões da cavalaria, tudo isto é organizado um pouco da mesma maneira, à base de medianas, de diagonais, etc. Portanto, são todos estes conceitos que estão presentes. E isto, digamos que no fundo, foi a primeira fase da minha investigação. Portanto, foi o isolamento destas regras de concepção da organização do campo de batalha, que depois, com a publicação precisamente da tese, comecei a entrar na parte da representação e da articulação entre a imagem e o texto. Isto é, pegar nesta imagem que vem das iluminadoras do Cercadil, que agora me está a faltar o nome do iluminador. Temos aqui uma representação de um oficial e fazer agora a ligação entre as descrições do que devia ser um oficial superior, neste caso, perdão, não era isto. Penso que é um capitão, que está-me aqui a faltar agora o cabeçalho. Penso que será um sargento-mor que era dos cargos mais elevados da hierarquia militar, e, portanto, eles descrevem como é que ele deve ser armado, não menos qualquer outro soldado, mas pelo muito trabalho o sargento-mor, exatamente. Portanto, refere umas armas ligeiras, tudo isto está codificado e teorizado nos tratados. E depois tem uma contrapartida prática, porque depois vamos buscar aos tratados militares que estão mais ligados à prática, que sabemos que eram escritos por gente ligada à atividade militar, como é o caso do nosso Isidoro de Almeida, que é dos tratadistas conhecidos, de facto, mais divulgado do século XVI, e, de facto, tudo isto se articula. Ele descreve, de facto, como é que um sargento-mor deve estar equipado, e joga depois com outras descrições de outros tratadistas. Portanto, tudo isto depois se vai plasmar nestas imagens. Portanto, de facto, é um pouco como as regras veiculadas pelos tratados. As regras aplicavam-se? Sim, de facto aplicavam-se. Conseguem-se encontrar
vários exemplos em que quer as regras geométricas, quer as regras matemáticas, quer estas descrições daquilo que devia ser o equipamento dos oficiais e dos soldados, isto tinha contrapartidas na prática, de facto, era aplicado na prática. Digamos que, com a tese do doutoramento, digamos, esta componente da articulação, da representação da imagem, é, no fundo, a suma do nosso trabalho do Rei Militar, que é um levantamento de imagem e texto e a sua articulação. Portanto, qual foi a conclusão a que eu cheguei em termos de iconografia? Porque estudar a Guerra do Renascimento sem estudar a iconografia também é algo extremamente redutor. A Guerra do século XVI tem uma componente gráfica e imagética enorme. E a própria organização do campo de batalha é uma organização feita para a imagem, para fortalecer a imagem, para construir a imagem não só do poder do exército, de intimidação do adversário, tudo isso. Não é apenas para combater no campo de batalha. É trabalhar a parte da psicologia, que os militares sabem isso muito bem, que se trabalha muitas vezes é mais importante até do que o próprio equipamento tecnológico. Qual é a conclusão a que se chega quando nós estudamos a guerra em Portugal no século XVI? As fontes iconográficas são repetidas, estão muito dispersas, mas curiosamente são muitas. E isto é que me levou um pouco a desenvolver este projeto de Rei Militar e esta candidatura ao Rei Militar, que aliás só surgiu depois de várias candidaturas mal sucedidas de projetos pós-doutoramento. Foi, portanto, um levantamento de imagens, sistematizar todo o espólio que existe, que é normalmente, que nós encontramos nos vários trabalhos sobre história militar, alargá-lo tanto quanto possível, articulá-lo com os textos militares, quer os tratados, quer as descrições de batalhas, e disponibilizar isto em base de dados. Este é o nosso trabalho do Rei Militar. Entretanto, com este trabalho do Rei Militar, começam a surgir outras pistas de trabalho muito interessantes que têm que ver com a mobilidade do exército. Porque, de facto, a batalha é muito interessante, estudar em termos arquitetónicos, em termos de lugar, de momento de uma campanha, mas é um momento, de facto. A campanha é uma fita temporal que implica mobilidade, implica a marcha do exército, os acampamentos, e que inclui a população, a abordagem ao exército não só como um exército, mas sim como uma cidade que se mexe, que se move pelo terreno e que deixa um rastro e que vai deixando também um rastro de acampamentos, de urbes, pequenas não grandes, depende do exército. E eu dou aqui como exemplo da mobilidade uma formatura militar que era muito usada no século XVI, que é o caracol, só que não a formatura em si, mas a manobra do caracol. Portanto, isto é para demonstrar que, de facto, existe aqui movimento para além do estático, que é a batalha, existe um movimento que tem que ser estudado e que deve ser estudado. Aliás, já o Vergésio dizia que a batalha era muitas vezes a parte menos perigosa da guerra. A campanha era mais perigosa e a marcha do exército era mais perigosa. E, portanto, neste momento, estamos a tentar, e o projeto Moving City, que é um projeto exploratório, vai nesse sentido, estamos a tentar começar a trabalhar esta parte dos itinerários militares. O que é que isto implica? Implica uma divisão, digamos, em termos conceptuais, uma divisão em 3 partes tripartida da realidade militar, que é o acampamento, a marcha e o campo de batalha, e a batalha em si. Portanto, que isto é uma divisão que vem do Vergésio, é retomada pela maioria dos tratados do século XVI. Digamos que o fenómeno da guerra é abordado normalmente desta forma, descrevendo como é que o exército se movimenta, como é que o exército combate e como é que se fazem os acampamentos. Portanto, isto é muito vergesiano, mas apesar disso, a estrutura que normalmente aparece na grande maioria dos tratados militares. E não sem razão, de facto, porque a marcha, não existindo, por exemplo, um regime de treino, de adestramento, como existem hoje em dia nos exércitos contemporâneos, a marcha era uma das formas do exército se adestrar nos movimentos coletivos. E isto é referido pela maioria pela generalidade dos tratadistas e dos grandes generais, por exemplo, como o Duque de Alba, que inclusive o Duque de Alba diz uma coisa ainda mais curiosa, que o treino em movimentos coletivos é o mais fácil de fazer com os exércitos. O que é difícil é ter soldados adestrados em disparar eficazmente, individualmente.
É uma coisa curiosa. Portanto, que isto é um pouco para tentar desmontar aquela fábula de que os exércitos vão todos sem treino, e nomeadamente o exército de Dom Sebastião, porque não estava treinado, e porque isto, e porque aquilo. Na verdade, o exército era o próprio itinerário era uma forma do exército se treinar em termos coletivos. E, portanto, é este agora, neste momento, a pista que nós estamos a seguir, que eu estou a seguir até com outros colegas, não só com o Edith Alberto, que está a coordenar o projeto Movimento City, mas com outros, que é estudar estas várias fases do exército com recurso à arqueologia de campo de batalha, tentar fazer uma prospecção não exatamente invasiva, mas com geolocalizações dos acampamentos de batalha, e estamos a tentar, e isso aí o senhor Major-General já sabe disso perfeitamente, e é daí a nossa ligação também com Marrocos, é uma das razões, é precisamente tentarmos fazermos uma abordagem também de estudo do campo de batalha, do local em si, do local da guerra, porque isto na arquitetura, fazer arquitetura sem se visitar os locais não dá bons projetos. E pronto, e é tudo. Termino com esta imagem Diga. Eu agradeço imenso até a capacidade de síntese, porque eu tenho perguntas, e espero que também tenham, mas se não tiverem eu tenho aqui várias, porque é importante, nesta temática, é muito importante depois aqui algumas questões. E eu primeiro vou passar a palavra então a quem nos está a escutar, e depois, se não tiverem, eu tenho várias perguntas. Eu tenho. Fazem favor, quem quiser, é só pôr a mãozinha que eu passo imediatamente a palavra. É só ligar o som. Fazem favor. A primeira pergunta, pelos vistos, é sempre difícil, então vou eu fazer. Portanto, nós percebemos aqui que no século XVI, e até em função do que o arquiteto Luís Sousa nos mostrou, que há um ênfase ao coletivo, há um ênfase à formatura, foi o que disse há pouco, acho eu, e, portanto, retiramos espaço em detrimento daquilo que é o individual no combate, não é? Portanto, isto é a imagem geral. Curiosamente, não é a imagem que nós temos em Portugal, porque a história depois releva sempre, com algumas exceções, os grandes comandantes e o papel dos grandes comandantes. Isto deriva de Portugal estar desfasado, e Portugal nesse século nós estávamos na Índia, nós estávamos em África, Qual é, digamos, neste período histórico, como o arquiteto tratou isto de maneira geral, o caso de Portugal relativamente à Europa? Este é um dos aspectos que eu notei, não é? Há outros, porventura. Já agora era uma primeira questão, com certeza, que é para incentivar as questões. Eu tenho mais. Faz favor. Isso é muito interessante, é sempre um tema, pronto, é sempre aquela pergunta que se faz em relação, por exemplo, quer dizer, se pensarmos pensando em Alcácer Quibir e no objetivo primário de qualquer campanha militar, que é a vitória, Alcácer Quibir foi a maior derrota portuguesa, ou das maiores, se não a maior, não é? O que é que isto significa? O que é que significa esta derrota? De facto, o que é que aconteceu? O exército estava mal preparado, estava mal equipado, não se dominava esta prática militar. Eu tenho dificuldade em aceitar isso, porque cada vez tenho mais dificuldade em aceitar isso, e daí eu construir e eu desconstruir a guerra. Isto é, há um modelo militar, há vários modelos militares, pronto, mas há se é que se podem chamar modelos militares, mas há um tipo de guerra europeia. Aliás, tudo é muito curioso, nos tratados da época fala-se da guerra contra gente armada e gente desarmada, é muito interessante. A guerra contra gente desarmada é a guerra que os portugueses praticam e que os espanhóis também praticam fora da Europa. A guerra com gente armada é contra os europeus. O que me parece é que sempre que há campanhas militares de envergadura, os portugueses rapidamente se põem a par como qualquer outra nação. Isto é, acontece com vários reinos. Inglaterra, Saboia, há um caso que é o de Saboia, que normalmente passa sempre despercebido e que está muito ligado ao português, porque há gente de Saboia que vem treinar os soldados portugueses nas vésperas de Alcácer Quibir.
inclusive do Sargento-Mor de Saboia, que foi... Saboia também teve uma reforma militar muito parecida com a de Dom Sebastião, ou melhor, o contrário, a de Dom Sebastião foi muito parecida com a de Saboia, e um dos responsáveis pela reforma militar de Saboia está documentado, esteve cá em Portugal, que é o Giovanni António Levo. Há cartas do Giovanni António Levo para o Duque de Saboia, todo contente, porque o Dom Sebastião vai publicar o tratado dele. Depois até me parece que o tratado é copiado e ele vai-se embora. Mas é muito interessante que ele tem um papel ativo em todo o planeamento, por exemplo, da expedição de 1574, antes de Alcácer Quibir, da primeira jornada à África. Isto para dizer o quê? Eu acho que, de facto, não há digamos que há sempre reações, e no caso português existem as reações contra as reformas militares, contra a guerra europeia, como eles dizem, contra a guerra, como há vários cronistas que descrevem, contra a guerra dos sítios onde a guerra, contra, como é que ele diz? Dos sítios onde a guerra floresce. Flandres e Itália, os sítios onde a guerra tem florescido. Portanto, são estes métodos, estas metodologias que vêm para Portugal na altura de Dom Sebastião, mas noutras alturas, na época de Dom Manuel também vieram. E colidem, vão sempre colidindo falando agora de oligarquias, e portanto vamos dar um bocado de atualidade a isto, com os nossos oligarcas. Os nossos oligarcas vão perder com as ordenanças plásticas uma prerrogativa fundamental, que é o recrutamento. O recrutamento vai ser, isso é uma pedra de toque da reorganização de Dom Sebastião, que é a centralização do recrutamento, ficar às ordens do rei e a nomeação dos oficiais para o recrutamento. E, portanto, ele vai contar com uma série com toda a espécie de entraves da parte dos oligarcas portanto, e das suas clientelas. E muita isto é um pouco à parte já, mas muita da cronística que subsiste sobre Dom Sebastião, que devia ser estudada deste ponto de vista, sobre quem é que a escreve. Muitas vezes não se consegue saber porque são anónimos, mas muitas vezes consegue-se. Devia ser estudada desse ponto de vista, quem é que está a passar aquela mensagem. Porque existe a mensagem dos oligarcas que estão contra a reforma e contra perder as prerrogativas, e depois existe a mensagem da União Ibérica, em que retirar, no fundo, o estatuto de maioridade ao rei Dom Sebastião e conferir um estatuto de minoridade. E, portanto, o que é que me parece? Parece-me que sim, que em todo o lado coexistem sempre formas de combater antigas e novas, portanto, europeias e não europeias. E também no caso espanhol isso é visível nos vários tratados espanhóis, por exemplo, aquele Marcos de Isaba, não sei como é que se pronuncia, francamente. Basta ver o título do trabalho dele, que se chama Cuerpo Enfermo de la Milícia Espanhola. Portanto, aquilo é um longo tratado que só parece o Diogo do Couto a falar do exército português na Índia. Aquilo é uma trepa no exército espanhol de alto a baixo. Uma coisa absolutamente inacreditável. Uma crítica acérrima à forma como os espanhóis têm o estado em que estão as forças militares espanholas. E isto para dizer que, de facto, há sempre colisões entre as formas tradicionais de combater, e nomeadamente aquela guerra que se chama Pequena Guerra da África, das praças, dos raids, com a guerra moderna europeia. E de facto o Dom Sebastião desse ponto de vista vai colidir com essas formas de combater, não é? Que não são arcaicas, também é um erro de considerá-las arcaicas. São as formas de combater próprias de determinadas operações militares. E que têm muitas vezes aplicações nas grandes operações, não é? Sim, nós podíamos fazer uma abordagem, eu achei muito interessante esta abordagem, eu diria multidisciplinar, do fenómeno da guerra, aqui mais concentrada nas questões arquitetónicas, da arte, dos conceitos de simetria, de geometria, eu percebo. Mas ao fazer, na sua abordagem, eu estava a fazer leituras dos princípios da guerra, que também se podiam aplicar quando começou a falar da manobra, não é? Para as pessoas, para os professores que aqui estão, os princípios da guerra, nós podemos fazer análise até, e nós fazíamos nas academias militares, e continuam a fazer, análise dos conflitos que vão desde o tempo dos gregos aos romanos até aos dias de hoje, até ali à Ucrânia. Nós analisamos aquilo que é o objetivo, a ofensiva, a massa, a economia de forças, era assim, é por aí. A manobra, que é fundamental, unidade de comando, deixe cá lembrar, a segurança, e depois era a surpresa e a simplicidade. Nós temos uma mnemónica, pronto.
a surpresa e a simplicidade. Com certeza que aqui, neste teatro, e a pergunta vai para aqui, surpresa e simplicidade não havia. Com estas manobras, com estes desenhos que mostrava, obviamente que são dois dos princípios que ali não deviam ser muito respeitados. A manobra já falou sobre isso, mas aqui julgo que não haveria. Ou estarei errado? Por isso é que isto, de facto, tem uma componente arquitetónica muito vincada, uma componente estática. Aliás, os exércitos do Renascimento, há em vários lugares que se lê isso mesmo, que uma vez colocados os exércitos, dificilmente se consegue mudar a formatura. Aliás, pelas minhas contas, eu faço às vezes uma analogia, há um colega nosso que diz, Luís, tens de falar sempre daquela analogia do Palácio de Mafra. Porta-aviões. Não é isso. Para se perceber a dimensão, porque há duas situações muito curiosas em relação aos exércitos. Por um lado é a dimensão do campo de batalha, e a dimensão dos exércitos. São duas escalas espaciais. A dimensão dos exércitos é uma coisa inacreditável. Isto é, o exército de Dom Sebastião, pelas minhas contas, que são feitas a partir dos tratados, precisamente, do espaço que cada soldado ocupa um ao lado do outro, devia ter à volta de 800 metros de profundidade por 500 de frente. Isto é o Palácio de Mafra, à frente do Palácio de Mafra. Portanto, quantos homens aí? Quantos homens é que tinha? A frente. 800 por 500 no total, em termos de homens. Metros. Eu sei metros, mas em termos de homens, tem uma noção de números? Em termos de homens, grosso modo, deve ser à volta disso. Aquilo é um homem por cada passo é à volta de 1 metro, portanto está a ver, cada esquadrão daqueles são milhares de pessoas. Quer dizer, havia um esquadrão em Alcácer Quibir que tinha 5.000 soldados, à volta de 5.000 soldados. Portanto, um daqueles quadrados com 5.000 pessoas. Portanto, aquilo não se podia mexer, de facto, ou dificilmente. Quer dizer, eles deviam mexer-se, mas isto é, digamos que o posicionamento inicial do exército é a parte fundamental do decurso da batalha. Se o exército se posiciona de determinada maneira, de acordo com as regras todas que eles preconizam, o exército tem possibilidade de ter êxito. Claro que depois existe aquela parte, já o César dizia, não é? Portanto, se somos religiosos, somos católicos, dizemos que Deus é que decide a batalha. Se não somos, dizemos que é a sorte. Portanto, há uma série de componentes que depois impedem que aquilo que se faz na prática, segundo as regras todas, depois não funcione. Sim, no século XVIII depois até funcionava de outra maneira, que inclusive depois nem dava combate, só o dispositivo da força e a manobra. Depois era tão complexo fazer uma nova manobra que eles rapidamente baixavam os... e rendiam-se, não é? Sem haver mas de facto é um campo de batalha, por um lado amplo, mas restrito, isto é, digamos que quando nós temos as descrições de batalha, temos que nos aperceber que uma posição, alguém que está na frente do exército não sabe o que é que se está a passar atrás, de facto, não tem qualquer possibilidade, e mesmo no extremo esquerdo não vê o que é que se passa no direito, ainda para mais se tivermos em conta os disparos depois dos arcabuzes que estão à frente, ou em mangas, que obscurecem completamente a visão de um lado ao outro. Pois aqui infelizmente não dá para ver, mas eu estou aqui com os seus esquemas mais complexos do que aqueles que apresentou aqui, designadamente os esquadrões em cruz, segundo Ferretti. Sim. Isto é uma coisa do outro mundo, não mostrou aí, mas se mostrasse esta imagem, acho que os seus professores ficavam esclarecidos. António Paulo Duarte, eu ia passar ao Paulo Duarte, já agora, que é para não monopolizar, e se houver mais perguntas, estejam à vontade. Paulo Duarte, faz favor. É ligar o som. Já agora, professor Paulo Duarte. Já percebi. Já me ouvem agora, não? Muito bem, muito bem. Bom, eu ia perguntar uma coisa assim mais que tem a ver com um pouco com isto tudo, que é uma coisa que até me surpreendeu um bocado, na verdade, tinha uma noção, que é assim, qual era o papel, sei que havia, isto dá a ideia de uma coisa muito ordenada, muito, já não há problemas, não há uma coisa muito, há uma tipo de ordenação do mundo, mas qual é este tipo de relação, por exemplo, com a desordem que supostamente a guerra traz e principalmente com todo o nível de violência que está subjacente a este processo? Nós temos a falar de uma questão arquitetónica, uma casa, não é? A ordem funcional, mas depois o choque de armas é violento e é extraordinariamente brutal, pode ser, não sei, e por outro lado há uma desordem que está aderente à própria guerra, a desorganização do Estado, aquela crítica do padre António Vieira, que pessoalmente nós conhecemos, mas outras que existem sobre a destruturação do próprio Estado. E portanto gostaria de saber como é que eles conseguiam conciliar, presumo eu, uma postura provavelmente negativa da guerra com estas pessoas de querer criar um espaço ordenado do campo de batalha. Obrigado.
Mas está a falar do próprio campo de batalha, como é que a formatura se comporta? Sim, no fundo são duas coisas. Por um lado, mais amplamente, há uma ideia de ordem que a guerra terá de ter, que tem a ver com a organização do campo de batalha, mas também com a organização, digamos, todo o espaço de guerra, do espaço de campanha, não é? Pronto, nesse sentido. Sim. Procura-se criar uma ordem que permita combater, não é? Mas, por outro lado, temos um outro aspecto que me parece que é, supostamente, a própria guerra que traz consigo fenómenos de extraordinária violência, não é? Quer no próprio campo de batalha, quer o choque de armas, provavelmente dito, mas quer depois todo o processo adicional dos exércitos a marcharem, da desordem que vem montando, até daqueles fenómenos típicos da guerra do século XVI, que é os motins por falta de dinheiro, a indisciplina que pode acontecer, e outras coisas que podiam acontecer também no século XVI. E, portanto, eu queria saber como é que, do ponto de vista gostava de falar um bocadinho sobre como é que, do ponto de vista, digamos, cultural, do ponto de vista, digamos, do discurso sobre a guerra, se combinava este processo muito mais estruturante da guerra com esse processo de ordenação da própria guerra. Sim. Olha, por exemplo, posso-lhe dar o exemplo do exército espanhol, porque, de facto, lá está, em relação ao exército português, e em relação a este exemplo em particular, ainda é curioso, tanto se escreveu e ainda tão pouco se sabe, é muito curioso. Mas em relação ao exército espanhol, o que é que acontece? O exército espanhol, de facto, que é o paradigma dos motins, não é? O que acontece é uma disciplina férrea, de facto, dentro do possível. E, por um lado, a disciplina férrea e, por outro lado, o laxismo completo, isto é, há ordenanças sobre a prostituição no exército espanhol, não é? As prostitutas acompanham o exército e, inclusivamente, está normado, está normalizado, há uma normativa para a proporção de prostitutas por soldado. Portanto, e curiosamente, eu agora até poderia mostrar-vos aqui, isso que me está a dizer a ilustração perfeita de que o exército, de facto, é mais do que um exército, é uma cidade. Estes exércitos de 20 mil pessoas, por exemplo, no caso do exército de Dom Sebastião, é a segunda cidade portuguesa. A cidade com mais gente que existe no século XVI é Lisboa, que tem 60 mil, ora o exército tem mais de 20 mil pessoas. Portanto, é a segunda cidade portuguesa do século XVI que está em jogo. E no caso espanhol, como no caso das guerras, de facto, na Flandres, é um pouco a mesma coisa, desde nas guerras de Itália. São exércitos que estão... É o conceito do Martínez sobre exército como cidade em movimento. Pronto, o exército... São cidades com a sua organização interna, com os seus problemas, com as suas guardas internas, com a sua organização depois urbana no local. Há um exemplo muito interessante que nós estamos a tentar estudar e fazer a analogia com o exército de Dom Sebastião, que é o exército espanhol em Cantillana antes da invasão de 1580. Nós temos muita documentação sobre a organização interna do exército, do campo de Cantillana, ao pé de Badajoz. E aquilo é uma cidade, tem arruamentos, aliás, segue os princípios do Políbio, basicamente. É uma cidade com mercados, com zona de prostituição também, pronto, todas com as praças, não tem igreja, mas tem o sítio onde o padre dá missa, tem os alojamentos das várias nações, e tudo isto, de facto, tem que ter uma organização interna que é de estrita disciplina e, ao mesmo tempo, uma organização de dissolução quase de costumes, isto é, permite-se o jogo em determinadas situações, permite-se a prostituição em determinadas situações, mas o exército, de facto, está ali todo confinado. Eles tentam confinar o exército numa cidade, precisamente para não devastarem tudo à volta e não destruturarem a sociedade à volta, não é? Não destruturarem o campo. Agora, em termos... Eu não sei se estou a ir ao encontro da preocupação do Paulo Duarte, é que depois vem o caos da guerra, e eu acho muito interessante como é que mesmo no caos da guerra, decorrente às primeiras formaturas, quando há os combates, obviamente que depois é o caos, em determinadas alturas, mas as imagens que inclusivamente inclui no seu livro, eu estou aqui a ver a imagem de Dom Sebastião e Jorge de Albuquerque, desfeita à vanguarda, pressionados pelos inimigos, os últimos cavalos que acompanham o rei recuam para a segunda linha. Aqui Dom Sebastião trocou o seu cavalo ferido, deve-se lembrar disto, pelo de Jorge de Albuquerque. Partiu de seguida para mais uma investida sobre os inimigos. E a imagem, que eu não posso mostrar aqui, é maravilhosa, está tudo direitinho na mesma, só ele é que está caído no chão, mas de resto está tudo outra vez. Isto de certeza que não correspondia à realidade, era a preocupação do Paulo Duarte, mas depois quem faz estas gravuras não põe tudo outra vez arquitetonicamente direitinho. Há poucas gravuras, pronto, infelizmente nós não temos repórteres de guerra nesta altura.
Era esta, não dá para exatamente, essa é a segunda gravura do Miguel Leitão de Andrade, é muito interessante. Exato. Mas há algumas gravuras que mostram como é que as formaturas se iam desfazendo. Vamos lá ver, o grande objetivo, se nós compararmos dois modelos militares, que são os grandes modelos militares da época, que é o otomano e o cristão, digamos assim, isto grosso modo, o modelo cristão, que é o modelo renascentista da ordem geométrica e matemática, resiste enquanto a ordem resiste, enquanto a ordem subsiste. Melhor ainda, portanto, resiste enquanto a ordem subsiste. O exército otomano é exatamente o seria, teoricamente, portanto, isto grosso modo, não é? Faz o contrário, tenta destruir essa ordem, portanto, é o objetivo principal dos otomanos, portanto, é forçarem os ataques para desfazerem as formaturas, fazerem o cerco. Agora, há muito poucas gravuras em que nos dão uma perspectiva de como é que estas formaturas se iam desagregando. Isso é a censura da altura, deve ser. Não, eu penso que, sabe, eu acho que há certas situações que são tidas como o senso comum, vá lá, como o corrente, e que não são retratadas nem descritas. Há muitas. Esta é uma delas. Mas eu consegui ver uma gravura muito interessante em Inglaterra, penso que é da Batalha de Pinkie, em meados de 1500 do século XVI, em que eles têm a formatura parece que está a ser ratada, como um ratinho a comer aquilo, que vão se desfazendo, não por fileiras propriamente, mas vão desaparecendo os soldados de determinada zona, por exemplo, a zona que está a ser mais batida pelo adversário, pelo inimigo, e, portanto, isso é o início do fim, não é? Como aconteceu com o Alcácer Quibir, foi a destruição da ordem do exército, implicou a derrota, não é? Exatamente. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma questão? Estamos já perto das 19 horas. Só quer dizer que foi muito interessante já agora, se não me permites. Foi muito interessante, gostei particularmente, achei interessante esta última parte. Por acaso tinha recebido o livro que não tinha lido, acho que vou começar a pensar em lê-lo. Muito obrigado. É só isso. É uma abordagem completamente diferente. Exato. Do fenómeno da guerra. Muito interessante. Muito obrigado. Eu ficava por aqui, então, agradecendo mais uma vez ao arquiteto Costa e Sousa o desafio que nos lançou para lermos agora os seus livros, até porque são vários os publicados, eu ainda só tenho um. O segundo, que tem a ver com a apresentação de hoje, foi editado pelo Instituto Universitário Militar. E, portanto, quando lá formos já sabemos que pedimos esse, porque às vezes dão-nos uns que já temos ou que não são propriamente tão interessantes. Eu só informava também os presentes que a próxima conferência da Comissão, no âmbito das conferências, é no dia 28 de junho, vai ser preferida pela professora doutora Helena da Silva, e o tema, como sabem, é os militares e o stress pós-traumático na Primeira Guerra Mundial. Eu acho que ela vai precisar de 3 horas no mínimo para fazer a apresentação dela, ou então tem uma grande capacidade de síntese. É matéria de veras complicada. Agradeço a todos a vossa presença. Como eu disse no início, vai ser colocada esta comunicação no YouTube da Comissão, onde já está a última conferência e onde estão também as conferências do ciclo Visões da Guerra e das Independências. Muito obrigado a todos, uma boa tarde para todos, muita saúde, que o Covid anda por aí e muita paz para todos. Obrigado.